Olá, tudo bem com você? Estamos de volta essa semana com mais uma edição do programa Café e Diálogos. Inicialmente eu quero agradecer os nossos apoiadores, Beraldo Perfumaria, Bianchini Produtora, quero agradecer também Escola de Música e Artes Danilo Gomes e quero registrar aqui também um grande abraço à equipe do 1,99 da Buscard, da Benedita Gula e claro a minha querida amiga Adriana Gandini, que está fazendo um trabalho maravilhoso, toalhas artesanais. Entra lá no Insta dela que eu vou deixar aqui para você consultar os trabalhos que estão sendo feitos com muito amor e carinho, levando beleza para sua casa. O programa de hoje eu começo conversando com a minha querida amiga Margot. O nome dela é Margarete Ribeiro da Silva, carinhosamente conhecida por todos aqui em Matão como Margot. Ela é mãe da Natália, linda, maravilhosa. Um beijo para você, Natália, a nossa engenheira bailarina e bailarina engenheira, como queira, que também é muito pontual nas ações da mamãe, não é? Sim. Bem-vinda, viu, Margot? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma alegria estar aqui, né? Demorou um pouquinho para a gente organizar essa agenda, mas é uma alegria estar aqui com você, nesse ambiente, falando um pouco sobre aquilo que a gente gosta de falar, que está ligado à educação, que faz parte do nosso cotidiano e das nossas lutas, não é mesmo? Com certeza. A Margot é assistente social, é professora universitária aqui no IMES em Matão, é mestranda no programa da Uniara, Araraquara, é mentora do programa Elas na indústria da Fiesp e também é membro do Conselho de Administração do Sicredi. A Margot também é articuladora do projeto Pescar da Citrosuco Matão e também nas cidades de Catanduva e Iaras. E a Margot também atua como consultora em transformação e impacto social pela Citrosuco. Bastante atividade, né, minha amiga, como sempre? Um pouco. Margot, eu tenho essa liberdade contigo, afinal de contas a gente tem uma amizade já de quase 20 anos, né? Desses quase 20 anos dedicada à educação. E a gente sabe que esse processo educativo engloba a escolarização, todos os seus aspectos teóricos e práticos, e também esse processo de aprendizagem, métodos de ensino, sistemas avaliatórios dessa aprendizagem, enfim, o sistema educacional como um todo. Como é que você vê essa questão do processo educativo? Bom, Eliana, falar de educação é um desafio, né? Especialmente se a gente pensar na política educacional, pensando em Brasil, pensando no estado e pensando no município, né? Porque ele traz, né, como trazia Paulo Freire, a necessidade de você ter uma educação que transforma, uma educação que seja crítica, que leve a pessoa a se entender como cidadão e como cidadão atuar nessa sociedade em vários eixos, né? Então, quando a gente fala no processo do ensino-aprendizagem, precisamos olhar muito para que educação queremos, que escola queremos ter e que alunos queremos formar. E essas três perguntas remetem a um programa de educação que a nação precisa ter, né? Então, quando a gente olha para esses movimentos, a educação tem passado por muitas ondas, né? E agora, com a chegada da inteligência artificial, recentemente, nas últimas décadas, vamos chamar assim, com a chegada maciça da educação, do ensino à distância, que trouxe também uma provocação muito grande para nós, da área de educação, enquanto professores, porque começa a surgir outras demandas, né, desses jovens, dessas crianças que estão chegando. Então é um movimento que, sobretudo, a gente precisa acompanhar. Não é colocar dentro da caixinha, né, de cada elemento e falar, o ensino-aprendizagem aqui é ali, é desse jeito, funciona assim. É entender esse contexto e as exigências atuais, né? Não dá para ignorar a tecnologia, achar que isso está acabando com a educação, não é isso, mas de enxergar a tecnologia como um aliado, reforçando o papel dela no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, na minha percepção, o fundamental é a formação dos professores. Que professores as universidades estão formando? Com que perfil? Para atender quem? Quem está chegando com essa gama de novas tecnologias. Pois é, a gente tem um alunado que ele vem, né, Margot, para a sala de aula antenado, né? Ele tem um acesso muito fácil às informações
E no nosso cotidiano ali da sala de aula, a gente percebe que eles trazem também para o debate aquilo que eles recebem no próprio celular, né? Agora, você colocou uma questão interessante, que formação, né? Com que perfil esse professorado vem? Como é que a gente otimiza, então, esse processo de trazer esse professor que está saindo da universidade com essa questão dessa inteligência artificial hoje, por exemplo? Professor, Eliana, eu entendo que que tem uma demanda de, como a gente chama comumente, né, de educação continuada. A gente não pode parar nunca, exatamente por essas novas demandas que estão surgindo. Porque assim, uma coisa é o processo ensino-aprendizagem e outra coisa é o processo informativo. Então, o que os alunos têm via tecnologias é um processo informativo, não é o processo de ensino-aprendizagem. O ensino-aprendizagem ele se dá no debate das informações e daquilo tudo que a gente traz do contexto teórico e prático. Então, olhar para a educação dentro desse contexto é o nosso grande desafio como professor. Para isso, a gente precisa estar em constante aprendizagem também. E trago aqui uma fala do Gilberto de Menstein, do Rubem Alves, do livro Fomos Maus Alunos, que ele fala que só tem um motor para aprendizagem, é a paixão e a curiosidade. Então, qual que é o nosso papel como professor? Manter isso nos alunos, manter os alunos apaixonados por aprender e curiosos com aquilo que estão aprendendo, para que eles entendam que o conteúdo, né, teórico que a gente discute em sala de aula vai lá para a prática e ele consegue enxergar no dia a dia dele aquilo que ele aprendeu em sala de aula, porque senão vira um amontoado de não digo de conhecimento, mas de informação que ele não enxerga como necessário para a prática dele. Então, acho que esse é o nosso papel como professor, de estimular a paixão e nesse processo, né, de curiosidade do aluno, para ele enxergar aquilo que ele aprende em sala de aula no dia a dia dele. Correto. Tomando essa premissa como base, então, Margot, e você também possui uma vivência expressiva nesse processo educacional e mercado de trabalho, né? Você tem essas duas visões muito próximas, isso é muito bacana. E hoje você está aí comandando, né, o projeto Pescar, você tem essa articulação na sua mão, que são jovens que vêm em busca de algo. Eu gostaria que você falasse então desse projeto, o que é o projeto Pescar, quem pode participar? Bom, o projeto Pescar está aqui em Matão, por exemplo, há 21 anos. Esse foi um dos primeiros projetos sociais que nós desenvolvemos aqui, patrocinados pela Citrosuco, mas a metodologia dele é da Fundação Projeto Pescar, que é de Porto Alegre. Então é um programa socioprofissionalizante, que tem um olhar muito focado no jovem, no nosso caso aqui de 16 a 19 anos, em vulnerabilidade social. É aquele menino, é aquela menina que não teve acesso a outras oportunidades educacionais, como a gente sabe que existe. Então, quando a gente pensou em trazer esse programa, foi muito para o que é que eu posso oferecer para que esse jovem se apaixone por uma área de formação, venha para essa capacitação e depois busque o seu espaço ou a sua oportunidade no mercado de trabalho. Correto. Então, esse movimento, a gente está aqui em Matão há 21 anos, mas nas outras unidades também já estamos há mais de 10, voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social, né, que não têm acesso a outras capacitações dentro do sistema educacional. Ele tem um perfil um pouco diferente dos outros cursos de formação, porque ele trabalha 50% do conteúdo teórico ligado ao curso de formação, mas o outro 50% tem a ver com a formação do cidadão, que tem a ver com aquele jovem entender qual é o sonho dele, qual é o projeto de vida dele. Então é uma porta de entrada para o mundo do trabalho, né? Nessa categoria que a gente trabalha aqui, ele quando entra, né, quando a gente constitui a turma, ele já vem como aprendiz, então ele está lá num papel também de cumprir a nossa cota de aprendiz, né, que é a cota legal, mas ele tem a oportunidade então de desenvolver esses outros 50% dele, de se enxergar como um cidadão
que pode discutir outras questões na sociedade. Esse é, eu diria, o grande diferencial do Projeto Pescar. Por isso que ele é muito apaixonante, porque quando você enxerga o jovem que chega e o jovem que sai do programa depois de 11 meses, ele tem uma outra percepção dele como cidadão, ele tem um outro olhar para as oportunidades que ele pode buscar. Sim. E ele busca, né, nesse movimento, e a gente garante isso lá no dia a dia, porque uma parte da formação se dá no ambiente de trabalho. Então ele está lá nos departamentos, vendo na prática a teoria que ele aprende lá na escola, que é uma sala de aula, né? E transforma isso em aprendizagem para ele. Então ele também tem a convivência com o mundo corporativo, buscando sempre entender como é que ele pode aproveitar todo esse aprendizado para o mundo do trabalho. Então é uma oportunidade mesmo, né? É uma grande oportunidade para o jovem e é também uma oportunidade para as organizações, né? Porque quando a gente olha para o ISD hoje, né, no eixo social, uma das questões tem muito a ver com diversidade, equidade e inclusão. O Projeto Pescar é uma porta de entrada da diversidade, equidade e inclusão. Por quê? Quem são esses jovens em vulnerabilidade, né? A maioria deles vem de famílias de baixa renda, a maioria deles tem uma dificuldade de acesso a outras oportunidades externas, então a gente garante que tenha equidade na entrada, diversidade de raça, diversidade de gênero, diversidade de condição econômica. E quando a gente olha para esses marcadores sociais e olha para a sala constituída, no final a gente fala que está a entrada da diversidade para as organizações. Então também isso tem fortalecido muito o Projeto Pescar, porque a gente busca, através dele, criar essas portas de entrada nas organizações. Porque hoje a gente fala muito, quais são os propósitos aí do ISD das empresas, quais são as metas? Vamos aumentar o número de mulheres e negros em cargos de liderança ou mesmo nas empresas. Correto. Como é que a gente faz isso? Qual é o processo? Garantindo portas de entrada. Porque se eu continuar buscando candidatos nos mesmos lugares, eu vou trazendo sempre gente com o mesmo perfil. Então acho que esse também é um diferencial do Projeto Pescar. Muito bacana. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre essa questão da educação, das habilidades e competências, né? Fica aí para você fazer essa explanação. Dentro do contexto, né, gente, olhando para o Projeto Pescar, a gente elege algumas capacidades ou competências que eles vão desenvolver ao longo do curso. São 7 competências, muito ligadas àquilo que o mercado do trabalho hoje Quais exige. são essas 7 competências? Então vamos lá. Primeiro deles, né, comunicação, né, o grande tabu das organizações. Então, habilidade em comunicação, trabalho em equipe, liderança. Sempre a gente identifica alguns jovens que já têm esse potencial que precisa ser desenvolvido. Também uma outra competência que a gente busca muito desenvolver no jovem é posicionamento e cultura democrática. Como é que ele se coloca no município ou onde ele esteja pensando nisso, né? Como é que a cultura democrática precisa fazer parte do nosso dia a dia. A gente até desenvolveu aqui em Matão o programa Cidadania para reforçar isso. Uma outra competência que a gente coloca muito é do autoconhecimento, porque eu só vou buscar um novo aprendizado a partir do momento que eu me conheço. Então são 7 essas competências que a gente busca desenvolver ao longo desses 11 meses, pensando nele como cidadão e no mercado de trabalho que exige isso. A gente também tem falado muito na questão das tecnologias, que é uma capacidade e uma competência muito exigida. Né? Tem cursos 1000 grátis por aí, não tem? Por que então que o nosso jovem tem poucas habilidades em tecnologias? É claro que eu estou falando de tecnologia não restrita ao celular, mas aquilo que o mercado exige, né? Então isso também é uma competência que a gente trabalha fortemente com eles, né? Pensando nesse novo mercado de trabalho, naquilo que ele está exigindo. Ok, então Margot, agora quem deseja participar? Quem pode participar? Como faz para participar? É necessário algum processo, inscrição? Como que é? O processo de constituição da turma, ele acontece anualmente, no mês de outubro, para começar a turma entre final de janeiro e começo de fevereiro.
Podem participar jovens de 16 a 19 anos. Se for pessoa com deficiência, não tem esse limite de idade, que também é muito bem-vindo ao nosso programa. Existe um momento de inscrição no site da Fundação Projeto Pescar, das unidades. Qual que é o site? É www.fundaçãoprojetopescar.org.br. Ok. A partir disso, então, tem várias etapas dessa constituição de turma, desde a questão do filtro socioeconômico até entender se o jovem quer isso mesmo para a vida dele, porque não basta ninguém querer por ele precisa querer estar nesse ambiente. Isso é importante, de aprendizagem. Eu falo que isso é o fundamental. Se ele não quiser, o pai pode querer, a mãe, o professor, o vizinho, nada acontece. Ele precisa querer. Então, quando a gente fala desse movimento de autoconhecimento, começa por aí. Então, tem todo esse projeto de constituição da turma. No final, a gente seleciona, aqui em Matão, 24 jovens, em Iaras, 28, em Catanduva, 14. É um programa extenso. É um programa grande. Com certeza. É isso. Você deseja completar mais alguma coisa, Margot? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então eu desejo sucesso para você na sua nova jornada, no seu novo investimento, que é o seu mestrado. E com certeza você vai curtir muito. Um grande beijo para aquela turma toda que foram meus professores também. E sucesso para você. Muito obrigada pelo cafezinho, que tá uma delícia. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Para você que está aí conosco, eu desejo um final de semana maravilhoso. Acompanhe a gente pela rede social, no Facebook, Café e Diálogos, e no YouTube também. Café e Diálogos está no YouTube, você pode consultar todos os nossos programas. Eu te vejo na próxima semana, um final de semana de amor, de paz e muita luz. Até lá.